O Grêmio está numa semana de Libertadores, jogo importantíssimo na quarta-feira contra o Defensor. Mas eu ainda quero me referir ao comentário que eu fiz ontem aqui nas mídias sociais, que deu mais de 36 mil visualizações e também acabou gerando muita polêmica. Quero falar sobre isso. Primeiro, deixa eu te lembrar que a Clarão Materiais Elétricos tem tudo em materiais elétricos e hidráulicos com os menores preços. Compra lá no e-commerce da Clarão, clarão.net.br, que tu vai ver uma variedade enorme com preços baixíssimos. Absolutamente tudo em materiais elétricos e hidráulicos para tua casa. Fechado? Vamos nessa. Bom, eu quero falar sobre o comentário que eu fiz ontem a respeito do jogo Paraná 0, Grêmio 0, que acabou gerando muita polêmica na internet. Muita gente entendeu o que eu quis passar, que o momento do Grêmio naquele jogo não foi bom. Aliás, eu quero comentar sobre isso, porque afinal é muito difícil que as pessoas entendam que cada comentário se refere única e exclusivamente ao jogo em questão. A gente não faz análises de contexto do ano passado, do ano do Grêmio. O futebol é momento. Cada jogo em si tem a sua história. E o Grêmio não foi bem contra o Paraná. Eu não posso vir aqui tapar o sol com a peneira. E pessoas que não concordam são muito bem-vindas. A gente respeita todas as opiniões. O problema é que alguns que não colaboram em nada, que não trazem uma ideia, que não acrescentam e que trazem apenas palavras de baixo calão, ofensas, coisas desse tipo. Infelizmente, primeiro quero dizer que não afeta em nada. Não vai mudar em nada a minha maneira de ser e de pensar. Segundo, eu quero dizer também que acompanha o nosso trabalho quem gosta. A gente está chegando aí a quase 50 mil seguidores espontâneos. Pessoas que querem ouvir coisas sinceras, análises sinceras, verdadeiras. A gente não tem a obrigação de achar tudo lindo e maravilhoso o tempo todo. Ontem, o Renato se mostrou durante todo o jogo insatisfeito, desconfortável a maneira que o Grêmio estava jogando. Ficou muito claro isso. Inclusive na coletiva do Renato depois do jogo, ele deixou transparecer até uma certa irritação com o resultado que não veio. Será que esses torcedores que vêm aqui criticar e xingar acham que o Renato é modinha? Que ele se aproveita de vitórias para ficar feliz e quando as vitórias não vêm, ele fica brabo, ele fica irritado, ele não está satisfeito. Aliás, nenhum dirigente do Grêmio ontem após o jogo se mostrou satisfeito com o resultado. Agora, por que eu sou obrigado a me mostrar satisfeito com um resultado que não veio diante de um time de muito menor expressão do que o Grêmio? Me argumentem, por favor. Me digam que o Grêmio criou inúmeras oportunidades, que o Michael Suel jogou muita bola, que o próprio Renato não demorou para mexer. Estão tapando o sol com a peneira? Eu estou me referindo e volto a falar ao jogo em questão, a esse jogo contra o Paraná. O Renato não é modinha. Aliás, querer classificar torcedores como assim, o assado, é se achar maior do que os outros, é ser muito pretensioso para achar que a sua maneira de pensar é a única. Eu acho que ideias discordantes são salutares, são saudáveis, desde que argumentadas, discutidas e embasadas. É assim que tem que ser. O futebol é polêmico. As opiniões muitas vezes divergem. Assim como tem milhares de pessoas que concordaram com a minha maneira de ver aquele jogo, que eu achei um jogo fraco por parte do Grêmio, outras discordam. O que faz a diferença é o nível do debate. É isso que faz a diferença. A gente está aqui para conversar, não quero que ninguém concorde o tempo todo comigo, não é isso, mas se discordar, vem e traz o teu argumento. Não vem com palavra de baixo calão, não vem com chinelagem, porque isso não faz parte, não acrescenta em nada. O Grêmio, claro que está bem. É claro que o Grêmio vai ter um bom ano. Eu creio muito em um grande título esse ano. E vou comemorar demais. Demais se ele vier. Agora, o jogo em questão,
pontualmente falando, não foi bom. O Renato não achou bom, os dirigentes não acharam bom, eu não achei bom, milhares de torcedores não acharam bom. E o Grêmio não jogou bem. Se fosse para vir aqui bater palma e achar graça de tudo, bom, vamos criar um novo tipo de torcedor, para quem gosta de classificar torcedores. Que tal a gente criar o torcedor hiena? O torcedor hiena é aquele que acha graça de tudo, que passou 15 anos achando tudo lindo e maravilhoso, que não entende a grandeza do Grêmio. Talvez a indignação do Renato demonstre apenas que ele tem o discernimento de saber a grandeza do clube onde ele trabalha e das obrigações e das cobranças que essa grandeza traz. Estamos falando de Grêmio. Se eu fosse torcedor de um time de menor expressão, talvez eu estivesse comemorando o pontinho ganho contra o Grande Paraná fora de casa, mas não. No Grêmio, as coisas são maiores, as cobranças são maiores e os resultados têm que vir. Pode ser que por volta e meia não venham, mas, como eu disse antes, a gente analisa cada jogo em questão, gostem ou não. Não podemos a cada partida fazer uma análise dos 114 anos de história do Grêmio. Não é assim que funciona. Futebol é momento, futebol é resultado, o Grêmio tem uma grandeza absurda, é o atual campeão da América e as cobranças fazem parte, são naturais num clube dessa magnitude. Eu não precisava estar gravando esse vídeo, mas resolvi fazer em respeito a todos os torcedores do Grêmio, aos milhares que me seguem, entendem que a sinceridade é sempre o melhor caminho, e também aqueles que discordam e trazem de forma educada os seus argumentos. Tamo junto, tamo fechado. Quarta-feira tem Libertadores e a gente tá lá na arena torcendo muito pelo nosso Grêmio. Bora nós. Tchau.